A coisa mais comum na tutoria de hamsters é começar com tudo errado, tudo mesmo. Alojamento ruim, com pouquíssimos acessórios e os que tem normalmente são inúteis ou perigosos, alimentação desbalanceada e incompleta, um bichinho insatisfeito roendo e escalando as barras da gaiola e um tutor que não sabe nem o que fez de errado, muito menos como consertar. E a essa altura do campeonato, normalmente muito dinheiro já foi gasto com um monte de coisa que a pessoa vai pesquisando e descobrindo que basicamente não serve pra nada. E a gente termina com um tutor frustrado por ter um animal estressado diferente do que ele imaginava e que ele não consegue agradar com as coisas que ele comprou e super chateado por ter gastado um monte de dinheiro com um monte de coisa que não serve pra nada. Nada melhor do que já começar sabendo tudo e não correr risco de passar por esse perrengue. Então hoje a gente vai te passar uma listinha de tudo que você precisa ter pra criar um hamster feliz. Esse vídeo faz parte de um projeto que eu preparei com muito carinho, nossa série Guia de Cuidados com Hamsters para tutores iniciantes. Esse é o segundo episódio da série, então se você tá pensando em adotar ou já tem um hamster e quer aprender mais sobre os cuidados, nós te convidamos a se inscrever no canal e ativar o sininho, porque toda quarta-feira novos episódios serão lançados e você não vai querer perder. Então já aproveita para deixar o seu like para ajudar esse projeto a chegar a mais pessoas e ajudar a melhorar a vida dos bichinhos delas. E agora vamos de item em item falar sobre todas as coisas que você vai precisar e por quê. Número 1, um alojamento com pelo menos 5.000 centímetros quadrados e com limites sólidos. Hamsters são animais muito enérgicos e por isso, quando estão acordados, costumam ser animais muito agitados. E isso por si só já seria um ótimo motivo para não manter um hamster em uma gaiola pequena. Mas além disso, também temos o fato de que hamsters foram domesticados há muito pouco tempo. Eles ainda são muito próximos do selvagem e têm muitos instintos que precisam ser encorajados no cativeiro para que eles estejam sempre saudáveis. Eles precisam sempre ter atividades para, através delas, realizarem seus comportamentos naturais. É justamente a falta de atividade e de oportunidades de manifestar os seus instintos que deixam o animal de cativeiro entediado e estressado. E esse tipo de necessidade se supre com uma coisa chamada enriquecimento ambiental. Aqui no canal a gente já tem um vídeo completíssimo falando tudo sobre enriquecimento ambiental, desde o que ele é e para que ele serve, até como proporcionar. Eu vou deixar o link dele aqui nos cards e aqui na descrição para você dar uma olhada depois, caso você queira aprender mais sobre o assunto. Para proporcionar um bom enriquecimento ambiental, a gente precisa de espaço. Espaço onde caibam todas as coisas necessárias para manter um hamster cognitiva e fisicamente estimulado. Um hamster pode até caber numa gaiolinha comercial, mas todo o enriquecimento ambiental que ele precisa para viver bem e feliz não cabe. E esse é outro ótimo motivo para dar um alojamento grande de verdade para o seu hamster. Os especialistas da TVT, a Associação Veterinária para o Bem-Estar Animal da Alemanha, recomendam um tamanho mínimo de 5.000 centímetros quadrados de área de base. Mas quanto maior, melhor. Normalmente o pessoal usa as medidas de 100 centímetros de comprimento por 50 centímetros de largura. Mas você pode usar outras medidas, contanto que resulte pelo menos no tamanho mínimo. E eu também não recomendo que você use medidas menores do que 40 centímetros para evitar que uma das dimensões do alojamento acabe ficando pequena demais. Se você quer usar outras medidas, mas não sabe calcular o tamanho de base para saber se ele atinge o tamanho mínimo, eu te ajudo. É muito fácil, basta multiplicar o comprimento do alojamento pela largura, e essas duas medidas precisam estar em centímetros. Se der 5.000 ou mais, o tamanho está aceitável. Claro que também é imprescindível que o alojamento seja seguro contra fugas. Então, nada de alojamento sem tampa ou com espaços perigosos por onde o hamster poderia passar e escapar. Um alojamento adequado pode ser comprado pronto, encomendado ou até mesmo feito em casa a partir de tábuas, caixas organizadoras ou móveis que não estão mais sendo usados. Basta que ele atinja pelo menos o tamanho mínimo, seja anti-fugas e tenha as laterais sólidas, sem espaços por onde a forração possa vazar. Número 2, forração segura e capaz de sustentar túneis. Uma coisa que grande parte das pessoas não sabe é que hamsters são animais escavadores. E escavar é um dos comportamentos mais importantes para o bem-estar dos hamsters e por isso é essencial encorajar os nossos hamsters a praticá-lo. Para isso, a forração precisa ser bem alta e bem coesa, para dar espaço e segurar os túneis no lugar. E é claro que você só vai conseguir fornecer forração alta para o seu hamster se o tipo de alojamento que você usa permitir isso. Gaiolas, por exemplo, costumam ser barradas quase que de cima a baixo, tendo só um espacinho de bandeja bem pequenininho que a gente consegue colocar pouquíssima forração
forração e justamente por isso elas são péssimas opções de alojamentos para hamsters. Alojamentos como terrários, aquários e caixas organizadoras que têm as laterais sólidas e por isso permitem colocar muita forração são opções melhores de alojamentos para hamsters. E falando em forração, as opções de forração principal que eu vou te recomendar são a Aspen, o papel higiênico neutro picado e as forrações à base de papel. Para que a forração sustente bem os túneis que o animal for cavar, é importante que ela esteja bem compactada. Forrações afofadas não sustentam túneis. Elas simplesmente desmoronam enquanto são escavadas. Então, mantenha a forração do seu hamster sempre muito bem compactada. Outra boa dica é intercalar camadas de feno entre as camadas da forração principal que você escolheu. O feno faz tramas entre os grânulos da forração principal que ajudam a manter tudo mais estável e evitar que tudo caia, que os túneis colabem. É importante que essa forração sustente os túneis, porque se o hamster escavar um túnel e perceber que todo o trabalho que ele teve não funcionou de nada porque a forração toda desmoronou, ele simplesmente não vai mais ver sentido em escavar, e isso é um problema sério, porque esse comportamento é muito importante para eles. Número 3, rodinha. Lembra que eu falei mais cedo nesse mesmo vídeo que hamsters são animais agitados? Se você tinha alguma dúvida disso antes, agora você vai ter certeza. Na natureza, hamsters correm diariamente entre 8 e 12 quilômetros. À noite, quando eles acordam e saem dos túneis para procurar por alimento e água. Isso mesmo, 8 a 12 quilômetros por noite. Por mais que nós tenhamos um padrão de tamanho mínimo para dar espaço para que o hamster consiga se exercitar, esse tamanho não é grande o suficiente para que ele corra longas distâncias ininterruptamente. A maior distância que um hamster conseguiria correr sem ter que parar ou mudar de direção dentro de um alojamento de tamanho mínimo seria de mais ou menos 1,11 m, se ele fosse de um canto ao canto oposto do alojamento, cruzando a diagonal. Para permitir que ele reproduza esse comportamento de correr longas distâncias sem parar no cativeiro, a gente vai precisar fornecer para eles uma rodinha. Mas essa rodinha aqui não serve. Para correr tantos quilômetros, você já deve imaginar que um hamster passa muito tempo na rodinha. E por isso é muito importante que ela seja extremamente confortável e segura, para evitar lesões e acidentes. Rodinhas pequenas demais acabam fazendo com que os hamsters curvem muito a coluna quando eles vão correr, e isso provoca lesões sérias na coluna deles. E em casos mais graves, pode levar até mesmo a hérnia de disco. Rodinhas sem superfície de corrida sólida, sejam elas gradeadas, barradas ou até com lombadas altas, podem prender as patinhas ou causar lesões, podendo até levar a pododermatite. E por último, mas muitíssimo importante, a rodinha não pode de forma alguma ser daquelas que causam o efeito tesoura. Caso você não conheça o efeito tesoura, basicamente ele acontece quando existe uma haste cruzando o diâmetro da rodinha e em algum ponto se encontra com a estrutura do pé, fazendo uma tesoura mesmo. Ou seja, a rodinha não pode fazer efeito tesoura, precisa ter uma superfície de corrida sólida e ser grande, com pelo menos 20 centímetros de diâmetro para hamsters anões e 25 para sírios. Esses são os tamanhos mínimos, mas quanto maior for a rodinha, mais confortável vai ficar a coluninha do seu hamster enquanto ele corre e mais estabilidade ela vai dar para essa corrida. Você pode encontrar rodinhas seguras prontas em lojas, como a Coisa Pet, ou fazer a sua própria rodinha em casa, bem baratinho. Número 4. Tocas e esconderijos. Como já foi falado mais cedo nesse vídeo, hamsters são animais ainda muito próximos do selvagem, e na vida selvagem, muitos animais como cobras, aves de rapina e raposas se alimentam dos pequenos hamsters. Ou seja, na natureza, eles são presas de muitos animais. Estão vulneráveis a serem capturados e devorados e precisam temer pelas suas vidas. O que, por instinto, faz deles animais assustados que procuram sempre abrigo onde eles possam se esconder de possíveis perigos. Eles não gostam de espaços abertos e vazios e se sentem inseguros nesse tipo de ambiente. Por isso, as tocas, esconderijos e coberturas são tão importantes nos alojamentos dos hamsters. Quanto mais esconderijos, melhor. Um tipo especial de toca que é muito recomendável oferecer para eles são as tocas multi-chamber, que, caso você não conheça, são tocas bem espaçosas, compartimentadas em espaços. Esse tipo de esconderijo é considerado pelos alemães como um item indispensável no alojamento de qualquer hamster, porque ele mimetiza o tipo de abrigo que os hamsters constroem na natureza. Na natureza, os hamsters separam suas escavações em espaços aos quais eles atribuem diferentes funções. Um dos compartimentos serve para guardar comida, o outro funciona como banheirinho, no outro fica o ninho, que é o lugar onde ele dorme, e todos eles são conectados por túneis, como se fosse uma casa, com
quarto, cozinha, banheiro, cada cômodo tem sua função. Você consegue encontrar tocas e esconderijos de vários tipos e formatos na Coisa Pet, na Ramigo e na Reptimania. Ah, e lembrando, o link de todas as lojas que eu tô recomendando pra vocês vai estar aqui na descrição. 5. Areia pro banho de areia. Uma coisa bastante conhecida sobre os hamsters, até mesmo por pessoas leigas, é que eles não devem ser molhados. E assim, muitos conhecimentos populares sobre os hamsters são mitos ou então informações muito atrasadas, mas esse não é um deles. Entrar na água realmente não é algo natural dos hamsters e na natureza só vai acontecer em casos de extrema necessidade, tipo para fugir de um predador. Hamsters produzem óleos que mantêm a sua pele e o seu pelo saudável, e banhá-los com água remove esses óleos, deixando o casaquinho deles desprotegido e aumentando o risco deles acabarem tendo doenças de pele. Além disso, hamsters produzem seu próprio cheirinho através de glândulas de odor. Ou seja, ele nasceu para ter o cheirinho que ele tem, e se você banhar ele com água, com sabão, com o objetivo de tirar esse cheiro dele, além disso ser antinatural, pode acabar causando um desequilíbrio na produção da glândula, podendo causar até inflamações. Banhos com água realmente são muito prejudiciais aos hamsters, podendo causar otites, afogamento, infecções fúngicas na pele e podendo levar até o animal ao estado de choque. A água não é bem-vinda na rotina de higiene de um hamster, mas a areia sim. A areia, além de enriquecer o ambiente, trazendo uma textura nova e ajudar o animal na higiene, também é super atrativa como banheirinho e torna a limpeza do alojamento muito mais fácil. Para proporcionar tudo que um banho de areia pode trazer de bom para um hamster, é importante que ele tenha um tamanho onde o hamster consiga cavar e rolar confortavelmente. E esse banho de areia pode tanto ser disposto em um recipiente separado para isso, quanto no próprio assoalho do alojamento, em uma área separada. É recomendado que o banho de areia tenha pelo menos 400 cm² para hamsters anões, o que dá 20 por 20 em espaços quadrados, ou 23 cm no caso de espaços redondos, e 900 cm² para hamsters sírios, que são 30 cm por 30 cm em espaços quadrados e mais ou menos uns 34 cm em espaços redondos. Também é aconselhável ter algum tipo de toca ou de cobertura nesse banho de areia para que o hamster possa usá-lo sem se sentir vulnerável e desprotegido, com mais conforto e segurança. Ah, e o banho de areia é muito confundido com pó de banho, banho seco, pó higiênico, mas ele não é nada disso, são produtos completamente diferentes. Esse pó de banho, banho seco, é um pó de calcário muito fino que fica suspenso na atmosfera e acaba entrando nas vias aéreas quando o animal respira. E isso pode causar problemas respiratórios, pode causar alergias e às vezes causa até alergias de pele também. O produto certo para usar, aqui no Brasil a gente recomenda muito a areia de quartzo número 00, que é uma areia que o pessoal usa muito em aquarismo. Na verdade ela é um produto de aquarismo, mas ela funciona maravilhosamente para hamsters. E caso você more fora do Brasil e a areia de quartzo não seja uma realidade para você, a gente recomenda a areia para répteis, sem nenhum aditivo. Aqui no Brasil você consegue encontrar a areia certinha pro banho na lojinha do pneu. Número 6, um bebedouro e talvez um comedouro. Como todo animal, hamsters vão precisar de água e nutrição. Pro bebedouro você pode usar um desses comerciais que tem um tubinho metálico com uma bolinha na ponta. Se você quiser usar esse tipo de bebedouro, é muito importante que você tenha muito cuidado com a posição que você vai colocar ele no alojamento. Se esse bebedouro ficar mais baixo do que deve, ele vai acabar fazendo com que o hamster fique numa posição muito desconfortável para beber água nele. E isso pode acabar machucando a coluninha dele. A posição correta para o hamster beber água nesse tipo de bebedouro é de pezinho. Então o bico precisa ficar a uma certa altura do chão. Mas caso você queira usar alguma coisa mais simples e descomplicada, você pode usar um potinho com água. Esse, inclusive, é o método que eu prefiro. O potinho permite que o hamster beba água numa posição muito mais natural e muito mais semelhante do que seria na natureza. Esse potinho precisa ser de um material pesadinho, como vidro, cerâmica, porcelana, resina, para evitar que o hamster vire ele e derrame a água. É ideal também que ele tenha um tamanho bem reduzido para evitar que o hamster entre dentro dele e acabe se molhando. Mas caso você não encontre um pote tão pequeno assim, você pode usar um pote um pouco maior com pedras não calcárias no fundo, para desencorajar que o hamster suba e mesmo se porventura ele quiser subir, ele vai no máximo molhar os dedinhos ali, porque as pedras não vão deixar ele mergulhar na água. Eu vou deixar aqui na descrição uma listinha de pedras que você pode usar no potinho de água do seu hamster. O comedouro é o potinho de comida. Ele é opcional e vai ser útil principalmente para oferecer alimentos frescos como legumes, verduras, frutas, tudo que possa estragar rápido e proliferar bactérias e
fungos. Mas você também pode optar por oferecer o alimento fresco direto para o animal, em vez de colocar num potinho para ele comer. E assim o comedouro pode acabar se tornando dispensável. Para alimentos secos como ração, sementes, ervas, eu recomendo fortemente que você opte por espalhar pela forração para que o animal procure pelo próprio alimento. Isso traz enriquecimento ambiental, proporcionando muito mais satisfação ao animal do que pegar a comida de um potinho e assemelhando muito mais a rotina dele à rotina que um hamster teria na natureza, saindo todo dia da toca para ir caçar comida. Número 7. Rações. Hamsters são animais onívoros e precisam de uma alimentação bastante variada. A alimentação deles deve ser composta entre 15 e 20% de proteína, 8 a 15% de fibra e 6 a 8% de gordura. Essas porcentagens variam de acordo com a idade do animal. Quanto mais jovem, mais proteína e gordura ele vai precisar na dieta dele. Conforme o envelhecimento, a fibra vai se tornando mais importante na dieta. Aqui no Brasil, se recomendam as rações como base de alimentação para os hamsters, mas infelizmente nenhuma das opções que a gente tem no mercado atende completamente às necessidades nutricionais dos hamsters. Sendo assim, se torna necessário combinar mais de uma ração. A ração Cerelep é considerada indispensável, mas ela é mais proteica do que o ideal, carece em fibras, enfim, ela precisa ser complementada. São 4 as opções de ração para complementar a Cerelep. Você pode escolher entre a Nutrópica Hamster da caixa verde, a Mega Azul Hamster Gerbil, a Biotron Hamster ou a Pets Hamster Gerbil da caixa rosa. Você pode encontrar as rações recomendadas em pet shops físicos ou online. Fica a recomendação da lojinha do pneu que vende as rações recomendadas. Número 8. Variedade de sementes e ervas. Na natureza, hamsters têm uma alimentação muito variada, comendo larvas, raízes, frutos, mas principalmente sementes e ervas, que na natureza compõem a base da alimentação desses animais. Por isso, é importante oferecer para os nossos hamsters de estimação sementes, grãos, ervas e flores, mesmo que a ração já supra as necessidades nutricionais. Elas trazem variedade à alimentação. É recomendado oferecer as sementes e as ervas em mixes, mas aquelas misturas de sementes dos pet shops não servem. As sementes contidas nesses mixes são sementes do descarte da seleção para o consumo humano. Fora que mesmo que as sementes fossem de boa qualidade, a mistura é completamente fora do balanceamento. Então não use esse mix. Prefira um mix como esse. Antigamente era muito difícil, praticamente impossível encontrar bons mixes sendo vendidos já prontos. Mas hoje em dia a gente já consegue encontrar ótimos mixes com sementes de qualidade maravilhosa, balanceados de acordo com a necessidade nutricional do animal, e também mixes de ervas bem variados em lojas online como a lojinha do pneu. Mas caso você queira fazer seus mixes em casa, você também pode. Para o mix de sementes, basta encontrar uma receita balanceada e seguir ela à risca. Tem várias na internet. Já para o mix de ervas, basta que essas ervas sejam seguras, sejam naturais, e aí é só misturar e oferecer para o bichinho. Eu vou deixar uma receita de mix balanceado e uma listinha de ervas seguras aqui na descrição, para quem quiser fazer em casa. Esses são os alimentos mais legais, na minha opinião, porque eles trazem muito enriquecimento ambiental, porque eles podem ser espalhados pelo alojamento, cada semente, cada erva tem o seu sabor, então também traz um enriquecimento sensorial através do paladar. Fora que as sementes e as ervas também trazem benefícios à saúde do hamster. Número 9. Alimento de desgaste dentário. Todos os roedores, sem nenhuma exceção, têm os dentes incisivos, esses dentes aqui da frente, que crescem sem parar. Inclusive, isso está altamente relacionado com o fato deles terem recebido o nome de roedores, né? Como os dentes deles estão sempre crescendo, eles precisam também estar sempre desgastando eles. E eles fazem isso através do hábito da roedura. Se os dentes não são desgastados, acabam crescendo demais, eles podem acabar machucando a boquinha do animal e atrapalhando ele a se alimentar. Por isso é necessário dispor diversas formas de desgaste dentário dentro do alojamento. Madeira, cortiça, papelão, casca de coco seca, por aí vai. Mas alguns hamsters não apresentam muito interesse em roer esses tipos de materiais, então a gente não pode se garantir neles. A gente precisa oferecer alimentos apelativamente deliciosos para garantir que eles vão se interessar, mas também extremamente duro, para que o desgaste dentário seja eficaz. O melhor alimento para isso, hoje em dia, são as rações para ratos Twister das marcas Mega Azul e Nutrópica. E aí você pode oferecer um bloquinho um dia sim, um dia não. E adivinha onde você consegue encontrar esse alimento? Adivinha só, pode entrar a lojinha do pneu. Não dá, gente, essa loja é muito boa, tem tudo. Número 10.
dinheiro. Como qualquer animal de estimação, hamsters são uma grande responsabilidade para quem escolhe tê-los. Então, quando nós escolhemos ter um animal de estimação, precisamos entender que é dever nosso fornecer a ele tudo o que ele precisar. Seja atendimento veterinário, um tratamento de saúde, ou uma cirurgia, ou até mesmo um upgrade de alojamento porque ele está demonstrando estar insatisfeito com o que você deu para ele. Tudo é nossa responsabilidade. É uma vida pela qual nós escolhemos zelar. E não faz sentido escolher ter um animal que você não pode ou não quer cuidar de uma forma que ele tenha uma vida boa. A dica que eu te dou é juntar um pouquinho, seja 15, 10 ou até 5 reais por mês. Se um dia chegar um imprevisto, você vai estar preparado. E caso você queira mesmo ter um hamster, comece com tudo certinho. Mesmo que demore mais, que você tenha que comprar tudo aos poucos, vai valer muito mais a pena saber que você deu ao seu bichinho uma vida próspera do começo ao final. Além desses itens, você pode oferecer ainda muito mais. Alojamento maior, mais enriquecimento ambiental, mais forrações e texturas. Não se limite ao mínimo se você pode oferecer mais. Quanto maior o seu esforço para fazer o seu animal feliz, mais feliz ele vai ser. E no próximo episódio a gente vai ver quanto pode chegar a custar tudo isso. E eu também vou te dar dicas de como economizar. Eu te espero lá. Até a próxima quarta-feira.